Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você sabe o que é loucura? Parece-me que toda a minha vida é uma loucura completa, na qual não há explicação lógica para nada. Desde os tempos de escola, meus relacionamentos com garotas não foram bem, e sempre sonhei em encontrar uma esposa fiel e amorosa. Mas nem tudo saiu como eu queria. O curso era composição em inglês, e eu tinha 3 trabalhos atribuídos a mim. Os tópicos para os 2 primeiros foram dados, e eu já os tinha completado e enviado. No entanto, o terceiro trabalho era aberto, permitindo-me escolher qualquer assunto. Este artigo foi originalmente pensado para o primeiro ano, mas devido ao meu serviço militar anterior, fui admitido como aluno do segundo ano. Apesar disso, ainda havia certos créditos principais, como composição em inglês, que eu precisava cumprir. O desafio era que eu lutava para chegar a um tópico que o instrutor ainda não tivesse encontrado inúmeras vezes. Sentado à mesa da cozinha, apoiei meu cotovelo na superfície e apoiei meu queixo na mão, olhando para o bloco de notas. Quebrei a cabeça em busca de ideias, mas nada me veio à mente. Rabisquei a palavra nada no bloco e me peguei sublinhando-a algumas vezes. Enquanto eu olhava para a palavra, ponderei sobre seu significado. Ela carregava uma conotação tão pessimista. O que ela significava? Ausência? Falta? Por que a usamos? Parecia redundante, intercambiável com vários outros termos. Enquanto eu ponderava, palavras alternativas surgiram na minha mente, inexplicavelmente, rabisquei mil, no, zero e zil. Por capricho, consultei o dicionário, apenas para encontrar uma série de definições, todas com um tom negativo. Comecei a questionar se havia alguma maneira de empregar a palavra em um contexto positivo. Poderia transmitir algo além de negatividade? Quase imediatamente, minha mente vagou para minha aula de literatura inglesa. Lembrei-me de nossa discussão sobre Mateado About Nothing, de Shakespeare. O pensamento trouxe um sorriso ao meu rosto. Muito barulho sobre nata, muito barulho sobre zil, muito barulho sobre mil. Intrigado, procurei as citações familiares de Bartleta. Espantoso. Páginas 1399 e 1400 dedicadas somente à palavra nada. Eu poderia? Um artigo sobre nada? De jeito nenhum. Põe a sua mente em movimento, Bob. Você precisa inventar algo que vale a pena. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Nancy entrou. Como vai o jornal, Rob? Não vai. De alguma forma, meu cérebro decidiu tirar férias. Acho que agora é uma boa hora para me apresentar. Sou Robert Allen Denton Jr., e minha colega de quarto é minha esposa, Nancy. Geralmente sou chamado de Bob, mas dependendo de quem você perguntar, posso ser chamado de Bob, Rob, Jr. ou Al. Não entendo por que as pessoas me chamam por nomes diferentes. Tenho 24 anos, atualmente estou no 3º ano do Metro State College em Denver. Meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, então, aos 18, deixei um recrutador do exército me convencer a me alistar para as vantagens educacionais. 2 dias após a formatura do ensino médio, eu estava em um ônibus indo para Fort Knox, Kentucky, para treinamento básico. Depois disso, fui para Fort Lee, Virgínia, para a escola de intendência, e então pude ver um pouco do mundo, Coreia, Japão, Okinawa, Washington, o estado, estacionado em Fort Lewis, e finalmente Fort Hood, Texas. Com meus papéis de alta em mãos, voltei para casa, sobrecarregado pelo coração partido. Na viagem para o aeroporto para me buscar, meus pais morreram tragicamente em um acidente causado pela perda de controle de um motorista de caminhão. Isso me mergulhou em um profundo desespero. Meu vínculo com minha mãe e meu pai era forte, e a perda deles me atingiu duramente. Em minha tristeza, entrei em uma espiral de 6 meses de bebedeira e autopiedade. Dinheiro não era um problema.
Entre o seguro de vida deles, um acordo da empresa de caminhões e os lucros da venda da nossa casa, que continha muitas memórias dolorosas, eu tinha o suficiente para afogar minhas mágoas indefinidamente. Provavelmente teria sido uma existência curta se não fosse por Jasmine Knowles. Sentada no bar cuidando do meu terceiro Jack and Ice, Jasmine sentou-se ao meu lado e me cumprimentou com: "Oi, Rob, como você está?" "Não muito bem." "E você?" "Altos e baixos." "Ouvi dizer que você tem tentado beber até o esquecimento." "Por que você se importa?" "Acho que me lembro de você sempre ter pensado em mim como um fracasso." "Nunca fiz isso." Enquanto estava sentado ali, memórias inundaram minha mente de quando conheci Jess pela primeira vez. Foi durante a 7ª série, e fiquei instantaneamente cativado. Levei 2 meses de esforço persistente antes que ela finalmente concordasse em sair comigo. Aquele encontro inicial floresceu em vários outros, e em meados da 8ª série éramos oficialmente um casal. No entanto, nosso relacionamento chegou ao fim, em meados da 9ª série. Tínhamos planos de ver um filme no sábado, mas na sexta-feira, pouco antes de sair da escola, Des me informou que ela teve que cancelar porque ela tinha que acompanhar seus pais para visitar sua avó. Embora eu estivesse frustrado pelo aviso em cima da hora, eu entendi a situação dela. Depois de voltar para casa, meu vizinho, Billy Navert, se aproximou de mim e mencionou que seu pai tinha recebido ingressos para o Skate City e os tinha dado a ele. Ele perguntou se eu queria me juntar a ele, e dado que Jess tinha cancelado nossos planos, eu aceitei. Ao entrar na Skate City, a primeira pessoa que vi foi Jess, deslizando na pista ao lado de Ronnie Holbrook, um colega do 10º ano e vizinho. Meus sentimentos em relação a Ronnie estavam longe de ser calorosos. Nós brigamos algumas vezes nos últimos 2 anos, e no meu livro, ele não era nada além de problema. Tentado como eu estava a fazer um comentário sarcástico como: "Eu não sabia que sua avó era tão feia", eu sabia que isso só iria se transformar em outra briga, provavelmente resultando em nós sendo expulsos e proibidos de retornar. Optando pela discrição, eu escolhi ignorá-los. Mais cedo ou mais tarde, Des me notaria e perceberia que foi pega, potencialmente estragando seu dia. Eu escolhi ignorá-los, mas eles não me ignoraram. 20 minutos depois de chegarmos, Holbrook se aproximou de mim e perguntou se haveria algum problema entre nós. Eu ri e respondi: "Pode não importar muito, mas você pode querer lembrar que o placar está em 3 para mim e 2 para você." E mesmo nesses 2, eu me mantive firme. No entanto, para responder à sua pergunta, não há nenhuma razão em particular. Ela é enganosa e traiçoeira, e se essa é sua preferência em uma garota, você é bem-vindo a ela. Ele me lançou um olhar que provavelmente pretendia ser intimidador, mas para mim pareceu totalmente absurdo e cômico, então eu simplesmente fui embora. Pouco depois, ele e Jess foram embora. Ao chegar em casa, minha mãe me informou que Dick Moore tinha ligado e queria que eu retornasse a ligação. Eu fiz, e ele mencionou que um grupo de rapazes planejava jogar softball às 5. Depois de obter a aprovação da minha mãe, confirmei minha participação. Voltando para casa por volta das 8, meu pai me informou que Jess tinha ligado 2 vezes e queria que eu retornasse a ligação. Eu escolhi não ir e ela ligou de novo no domingo. Mamãe me entregou o telefone e eu perguntei secamente: "O que você quer?" "Eu quero que você venha", ela respondeu. "Por quê?" Eu perguntei. "Preciso explicar ontem." "Não tem nada para explicar, você mentiu para mim, abandonou nossos planos e saiu com outra pessoa. É bem direto." "Adeus, Jasmine." Ela tentou entrar em contato na segunda e terça, mas eu a ignorei. Eventualmente, ela entendeu minha mensagem e ficou longe. Saí com outras garotas, mas evitei me comprometer com nenhuma delas até a metade do 10º ano. Durante o almoço no refeitório da escola, me vi sentado sozinho em uma mesa destinada a 4 quando Jasmine sentou-se na minha frente. Erguendo os olhos do livro que eu estava lendo, ela falou: "Já cumpri minha penitência, Rob? Podemos nos dar outra chance?" Honestamente, eu senti falta dela, então perguntei: "O que você tem em mente? Que tal um filme hoje à noite e veremos aonde isso vai dar?" E assim, de repente, estávamos juntos novamente.
Eu nunca mencionei o incidente de Ronnie Holbrook e ela nunca ofereceu uma explicação. Tudo estava indo bem até uma semana antes do baile de formatura. Durante o almoço no refeitório da escola, esperei a chegada de Jasmine. No entanto, senti que algo estava errado quando ela se aproximou de mim sem seu sorriso habitual. Depois de sentar, ela deu a notícia. Sinto muito, Rob, mas não posso continuar a vê-lo. Conheci outra pessoa e há uma conexão imediata entre nós. Com o baile de formatura a apenas uma semana de distância e a probabilidade de encontrar outro par escassa, agradeci sarcasticamente a Sra. Knowles e fui embora. Incapaz de garantir um encontro, optei por faltar ao meu baile de formatura. Agora, 4 anos depois, ela parecia preocupada com meus hábitos de bebida. Eu nunca te chamei de perdedor, Rob. Certamente pareceu isso para mim. Droga, Rob, eu era jovem, crescia, cometia erros como qualquer outro adolescente no planeta. Você está tentando me dizer que era perfeito e nunca errou? Dificilmente. Termine sua bebida e vamos embora. E ir para onde? Para uma festa. Se você vai beber, pelo menos faça isso com amigos. Acontece que era a festa de aniversário de Nancy Nevert, uma colega nossa, embora agora ela fosse chamada de Nancy Aldridge. Havia vários outros colegas presentes, fazendo com que parecesse uma pequena reunião. Eu estava conversando com Billy Nevert, irmão de Nancy, e ele me perguntou sobre minha especialização. É minha especialização? Foi por isso que você se alistou no exército, certo? Para pagar a faculdade? Ah, sim, foi, mas eu meio que me perdi depois que meus pais faleceram. Não percebi Jasmine ouvindo por perto até que ela falou, dizendo, vamos mudar isso. Billy olhou para ela, depois de volta para mim, e eu pude perceber pela expressão dele o que ele estava pensando. Você também? De novo? Virei-me para Jasmine e perguntei, vamos mudar isso? Como você propõe que façamos isso? Enfatizando nós. O próximo período começa em 3 semanas e nós, também enfatizando nós, teremos você matriculado até lá. Billy saiu sozinho e eu brinquei com Jasmine. Você está intervindo para acomodar minha vida agora? Alguém tem que fazer isso, já que parece que você não vai, então pode muito bem ser eu. E você decidiu que deveria ser você? Por quê? Eu não quero que meu marido se torne um alcoólatra. Eu quero que ele conquiste algo. Calma aí, mocinha. Você e eu? Esse navio partiu há muito tempo. Nosso último ano, se não me falha a memória. Sim, e já tivemos essa discussão antes, lembra? Aquela sobre indiscrições juvenis? Não sou mais adolescente e quero a mesma coisa que queria quando concordei em ficar firme com você inicialmente. É você. Já ficou sem palavras? Era eu naquele momento. Finalmente gaguejei, não sou alcoólatra. Talvez ainda não, mas você está nesse caminho. Eu sei que perder seus pais te atingiu duramente, mas pergunte a si mesmo o que eles pensariam de como você está vivendo agora. Eles estão olhando para você, se perguntando onde erraram? Eles estão dizendo um ao outro, nós não o criamos para ser assim? Isso foi um golpe. Realmente me atingiu muito. Depois de sair daquela festa, eu tinha planos de me encontrar com Jasmine na noite seguinte. As coisas progrediram a partir daí, e acabei me inscrevendo para o próximo período na escola. Um mês depois, Jasmine se mudou para minha casa. Ela tinha se formado recentemente e conseguido um emprego como paralegal em um escritório de advocacia local. Tudo estava indo bem até 3 semanas antes do fim do meu primeiro ano. Aconteceu num sábado, logo depois que terminamos o café da manhã no Village Inn. Ela soltou a bomba. Vou me mudar esta tarde, já encontrei um lugar. Não disse uma palavra, apenas olhei para ela. Paguei a conta, saí e liguei o carro. Ela me alcançou e pulou para dentro. Você ia me deixar aqui? Sim. Na viagem de volta para o apartamento, nenhum de nós trocou mais uma palavra. Assim que chegamos, ela imediatamente começou a fazer as malas enquanto eu mantive distância, evitando interação de propósito. Com suas malas prontas e posicionadas perto da porta,
Prontas para partir, eu intervim. Estendendo minha mão, pedi a chave. Ela me lançou um olhar demorado antes de pegar seu chaveiro da bolsa, removendo a chave do apartamento e me passando. Eu ainda quero que sejamos amigos, Rob, mas conheci alguém realmente intrigante no trabalho. Simplesmente não parecia apropriado perseguir nada enquanto ainda morávamos juntos. Fiquei em silêncio, simplesmente me afastando dela e indo até a cozinha para pegar uma Coca-Cola na geladeira. Quando abri a lata, o som da porta da frente fechando chegou aos meus ouvidos. Afundando no sofá, me vi perdido em pensamentos, principalmente sobre mim mesmo e o que poderia ter me faltado, apesar da minha crença de que eu era gentil e atencioso e achava que a tinha satisfeito. Sua partida me deixou perplexo. Não conseguia apontar nenhuma irregularidade da minha parte, mas a ausência dela falou muito. Depois de terminar minha bebida, quase fui até o bar do Bud antes de me conter e advertir internamente: não, Bob, não vamos seguir esse caminho de novo. Concluí meu segundo ano de faculdade e me matriculei em cursos de verão. Eu mantive contato com os colegas de classe com quem me reconectei na festa de aniversário de Nancy, e ocasionalmente saíamos juntos. Depois de uma dessas reuniões, acabei na cama com Nancy. Ela descobriu a infidelidade do marido e o expulsou. Aquela noite evoluiu para um acordo de amigos com benefícios. Nós gostávamos da companhia um do outro, mas ambos reconhecíamos que não havia química suficiente para prosseguir com nada mais. A vida na cama era bem aceitável para nós naquele estágio de nossas vidas. Além disso, eu estava focado nos meus estudos e pretendia me formar em 2 anos e meio, então não queria investir tempo em buscar um relacionamento de longo prazo. No entanto, o destino tinha outros planos e desconsiderou meus desejos, ditando seu próprio curso. Nancy e eu tínhamos sido casualmente íntimos por pouco mais de 5 meses quando recebi a temida mensagem de que precisamos conversar. Não há uma maneira fácil para eu dizer isso, então vou apenas dizer: estou grávida. Até onde sei, eu era a única com quem Nancy estava envolvida, então fiz o que achei certo e a pedi em casamento. Ela se tornou Nancy Denton e começamos a viver juntas. Cerca de 5 meses depois de trocarmos votos, eu estava almoçando no IOP, quando Jasmine entrou, me viu e se juntou a mim na mesa. Como você está, Rob? Bem. Por que você se casou com Nancy? Por que você se importa? Olha, eu sei que estraguei as coisas entre nós, mas sempre tive sentimentos por você, e não gosto de ver você se machucando. Exceto por você, certo? Ok, acho que mereço isso, mas ainda quero saber por que você se casou com Nancy. Não senti necessidade de desviar da pergunta porque é fácil ver a situação de Nancy, e qualquer um com cérebro consegue conectar os pontos. Eu a engravidei. Você tem certeza absoluta de que é seu? Por que diabos você questionaria isso? Todo mundo sabe que ela está envolvida com um colega casado há mais de 2 anos. Isso é bobagem, Jess. Eu sei onde ela está na maior parte do tempo. Saímos para o trabalho juntos e ela sempre chega em casa antes de mim. Eles trabalham juntos, Rob. Eles costumam almoçar muito. Ele é casado, então se o bebê é dele, ele não pode se casar com ela. Pode ser seu, mas se eu fosse você, eu investigaria. Almoços longos. Como você sabe disso? Nós trabalhamos no mesmo lugar, Rob. Você não percebeu? Eu não percebi. Mas ainda não entendo por que você está tão investido no meu casamento com Nancy. É simples. Se ela tem você, eu não posso. Não consegui deixar de rir disso. Vamos lá, Jess, seja realista, você me conquistou. 3 vezes, se bem me lembro, e cada vez você me empurrou para longe. Todos nós erramos, Rob. Alguns mais do que outros, e atualmente estou enfrentando as consequências. Como assim? Eu desejo você, mas não posso ter você, e é doloroso, ela disse antes de se levantar e ir embora, deixando-me com muito que ponderar. Nancy estava sendo infiel a mim? Se ela estava, o bebê era dele e não meu? Eu não teria nenhuma informação sobre o bebê até que um teste de DNA fosse realizado, mas eu poderia determinar se minha esposa estava me traindo.
Embora eu não fosse rico, eu estava financeiramente confortável, e um pagamento para Spencer Investigation colocou as coisas em movimento. 2 semanas depois, confirmei que as suspeitas de Jasmine eram válidas. Durante a primeira semana, Nancy e James Augustus tiveram almoços prolongados no Quarry na terça, quinta e sexta. Na segunda semana, foi na segunda, quarta e sexta. Um suborno substancial a 3 recepcionistas garantiu que o casal que almoçava fosse designado para salas onde a equipe de Spencer havia instalado dispositivos de gravação. Embora as gravações não pudessem ser usadas como evidência no tribunal, isso não importava para mim. Elas forneceram a prova concreta de que eu precisava. Eu me concentrei mais em ouvir do que em assistir porque eu queria ouvir as palavras de Nancy. Fiquei surpresa quando nenhum deles me criticou. Minha presença só foi mencionada uma vez quando Augustus disse: "Tem certeza de que seu marido não tem ideia sobre nós?" Ele é ignorante, meu amor, absolutamente ignorante. Fui até os escritórios de advocacia de Dewey, Chatton e Howe para minha próxima consulta. Apresentei todos os detalhes a Stanley Howe, que então descreveu meus cursos de ação disponíveis. Ao contrário das previsões terríveis de outros, a situação não era tão desesperadora quanto retratada. Como ela tinha um emprego enquanto eu era um estudante sem renda, pensão alimentícia não seria um fator. A pensão alimentícia só se tornaria relevante após o nascimento do bebê. A questão da paternidade provavelmente atrasaria o processo de divórcio até que um teste de DNA a confirmasse. O aspecto mais complicado seria dividir nossos bens, provavelmente uniformemente, embora permanecesse incerto se meus bens pré-nupciais seriam isentos sem um acordo pré-nupcial. Resolvi me antecipar a quaisquer problemas potenciais realocando e ocultando meus bens, pois Nancy não sabia da extensão deles. Além disso, o advogado sugeriu a opção de processar Augustus por alienação de afeições, e havia uma potencial ação legal contra o empregador de Nancy se suas políticas abordassem relacionamentos intrafuncionários. Após deliberação, optei por não envolver o empregador, pois Nancy poderia perder o emprego, o que eu queria evitar. Independentemente da paternidade, ela precisaria sustentar a criança sozinha, se não fosse minha. Eu o instruí a redigir o documento citando adultério como fundamento, mas adiar a entrega até que eu autorizasse. Nancy estava em casa quando cheguei. Quando entrei, ela me cumprimentou com um abraço e um beijo. Retribuí o gesto, e ela me informou que o jantar estava pronto. Sentamos para comer, e ela perguntou: "Como foi seu dia?" "Um pouco perturbador." "Deixe-me fazer uma pergunta a você." Ela diz respeito a um colega seu, James Augustus. "Você por acaso sabe quanto ele ganha?" "Por que diabos você está me perguntando isso?" "Estou tentando avaliar os danos potenciais se eu decidir entrar com uma ação legal contra ele." "Ação legal? Para quê?" "Acredito que o termo legal seja alienação de afeição." Hoje, no almoço, um velho conhecido do ensino médio me informou sobre seu caso com ele, aparentemente em andamento há 2 anos. Descobri que ele é casado, e isso despertou alguns pensamentos desagradáveis. Pensamentos muito, muito desagradáveis, pensamentos como o estado civil dele possivelmente impedindo de se casar com você se você engravidasse. O pensamento subsequente que passou pela minha cabeça foi se você se casou comigo porque não conseguiu se casar com o verdadeiro pai do seu filho. Naturalmente, tenho que questionar se a criança é realmente minha. A pele de Nancy ficou mais pálida enquanto eu falava, e perguntei: "Então, Nancy, vamos voltar à pergunta inicial. Qual é a renda do seu parceiro?" "Não tenho ideia de onde você tirou essa informação errada, mas de apenas um colega." "Deixe-me esclarecer. Você e Augustus são simplesmente colegas, o que significa que sempre que estão juntos, é relacionado ao trabalho. Isso está correto?" "Exatamente." "Então, se eu contatasse seu empregador, eles confirmariam que você estava em viagem oficial quando você e Augustus ficaram no Quarry naqueles dias específicos." "Bem, é um alívio saber que era tudo relacionado ao trabalho." Sarcasmo não é exatamente seu ponto forte, Rob. "Certo, então você me pegou." "E agora?" "Divórcio." "E então esperaremos até que possamos providenciar um teste de DNA para o bebê para determinar se serei pai de meio período ou não."
Um divórcio não é necessário, Rob. É o que normalmente ocorre quando um dos cônjuges é pego traindo o outro. Não foi isso que aconteceu com seu ex quando você descobriu que ele era infiel? Não me tome por idiota, Nancy. Se você está envolvida com Augustus há 2 anos, isso significa que você estava traindo seu marido. Nós só ficamos juntos 6 meses depois do seu divórcio. Você o deixou por trair você enquanto você o traía. Eu sei que parece estranho, mas não foi assim que aconteceu. Primeiro, não vejo Jim há 2 anos. Fazendo apenas 14 meses. Quando descobri que Mike estava me traindo, decidi me vingar dando o que ele acreditava ser dele para outra pessoa. Esse alguém era Jim. E embora não fosse minha intenção, acabamos nos apaixonando e escolhemos nos casar. Eu me divorciei de Mike, mas quando o processo de divórcio começou, uma das ex-namoradas de Jim informou que ela estava grávida e que ele era o pai. Ele assumiu a responsabilidade e se casou com ela. Ele não tem sentimentos românticos por ela, mas adora o filho. Testes de DNA confirmaram que a criança é dele. Ele não a deixará porque se recusa a ser um pai de meio período para o filho. Ainda temos sentimentos um pelo outro, mas isso nunca pode dar certo. Ironicamente, nossa situação espelha a sua e a minha. Posso entender como isso se desenrolou, mas isso não muda nada. Então meu amor por você não importa? Não, não importa. Nós dois reconhecemos há muito tempo que não havia nenhuma faísca romântica entre nós e que tudo o que seríamos seria amigos com benefícios. Naquela época, meus sentimentos por você ficaram mais fortes quanto mais tempo estávamos juntos. Quando nos casamos, foi porque eu realmente queria me casar com você. Sim, eu aproveitei a gravidez para concretizar o casamento, mas foi por causa da falta de faísca entre nós. Eu acreditava que, ao tornar nosso relacionamento permanente, eu poderia eventualmente fazer você me amar. Achei que valia a pena o risco. Se eu não tivesse sentimentos por você, não teria feito isso. Hoje em dia, não há tanto julgamento social em relação a mães solteiras. No entanto, meu dilema é que eu amo 2 homens igualmente e desejo os dois. Minha solução foi manter um relacionamento com um enquanto vivia com o outro. Nunca imaginei que você descobriria isso. Mas aqui estamos nós agora, Nant. Eu descobri. Então a questão para mim é o que fazer em seguida? Que tal não fazer nada? Por que não deixar as coisas como estão e ver se você consegue desenvolver sentimentos por mim como eu tenho por você? Você está falando sério? Ficar com uma mulher que acredita que é aceitável amar outro homem e ter intimidade com ele 3 vezes por semana? Isso não vai mais acontecer. Agora que você sabe, sou forçado a fazer uma escolha e essa escolha é você. Enquanto você pondera o que fazer, considere isso. Eu nunca recusei quando você quis intimidade, na verdade, eu a inicio com mais frequência do que você. Você já sentiu falta de amor ou afeição da minha parte? Não, porque eu te amo e demonstro isso todos os dias desde que nos casamos. Ela estava certa sobre tudo e antes da minha conversa com Jasmine, eu achava que estava completamente satisfeito comigo mesmo. Nancy era uma excelente cozinheira, era ótima de cama e constantemente demonstrava sua afeição por mim. Apesar da minha relutância em admitir, eu me apaixonei por 2 mulheres. Eu me apaixonei por Nancy, mesmo que ela não soubesse. Mas eu também tinha sentimentos por Jasmine, sempre tive e provavelmente sempre terei. A diferença fundamental entre Nancy e eu era que eu me abstinha de intimidade física com minha alma gêmea. Essa discrepância era significativa. Eu me abstinha porque seria antiético. Eu me dediquei a Nancy, o que significava que eu tinha que suprimir meus sentimentos por Jasmine e deixá-los no fundo da minha mente. Após cuidadosa consideração, tomei uma decisão, esperando que não fosse ser estúpida. Você perdeu minha confiança, Nancy. Se eu ficar por aqui, vou ficar de olho em você. Sempre que você chegar tarde em casa, vou me perguntar se você está saindo com outra pessoa. Você pode me dar uma desculpa para o atraso, mas provavelmente vou investigar para verificar sua validade. Se você ficar fazendo compras por mais tempo do que eu espero, vou ficar desconfiado. Mesmo que você diga que vai para a casa da sua mãe, eu posso ligar só para ter certeza. Você consegue lidar com viver assim?
Eu consigo, se é isso que é preciso para mantê-lo. Então tenho grande. Você ficará em liberdade condicional até o bebê nascer e eu fizer um teste de DNA. Se a criança não for minha, acabou entre nós. Você terá que viver com essa incerteza. Ainda está afim? Tenho certeza de que o bebê é seu, então sim, estou comprometido em seguir em frente sem problemas. Então, ignorei as coisas, e nos meses seguintes, Nancy fez todo o esforço para demonstrar seu amor por mim. Fiel à minha promessa, fiquei de olho nela, mas ela nunca escorregou. Jasmine me manteve informado sobre os acontecimentos no local de trabalho, revelando que Nancy tinha Augustus do seu lado. Jasmine permaneceu conectada porque estava convencida de que o bebê de Nancy não era meu e ela antecipou que, assim que eu tivesse evidências, deixaria Nancy, deixando-a para juntar os pedaços. Devo esclarecer que não encorajei nem desencorajei Jasmine. A gravidez de Nancy alterou seus hormônios, tornando-a extremamente carente no quarto, o que representou um desafio para mim. Ela estava me esgotando e comecei a questionar se eu estaria por perto quando o bebê nascesse ou se eu estaria em um caixão a 6 pés abaixo da terra. A escola estava progredindo bem, graças aos cursos online que fiz enquanto estava no exército. Eu estava no caminho certo para me formar em 2 anos, em vez dos 4 habituais. Nancy e eu mantivemos uma vida social ativa, participando de festas e churrascos oferecidos por amigos e colegas de classe da escola. Jasmine estava em cerca de 1/3 dessas reuniões, então fiquei perto de Nancy, sem saber se Jasmine a confrontaria. Embora eu não tivesse certeza, não ficaria surpreso se ela o fizesse, daí minha proximidade. Também fomos a vários eventos sociais organizados pelo empregador de Nancy. Fui apresentado a Augustus, mas observei que eles nunca sequer se entreolharam, muito menos conversaram. Felizmente, havia vários dos meus colegas de ensino médio trabalhando lá, tornando impossível para Nancy destacar Jasmine como a pessoa que revelou informações sobre ela. As coisas estavam indo bem até que a mudança inevitável ocorreu. A senhora Augustus, também conhecida como John, perdeu tragicamente a vida em um acidente de trânsito, deixando o marido viúvo e pai solteiro. Jasmine me forneceu essas informações, acrescentando uma sugestão depois. Agora que ele é viúvo, talvez você devesse prestar mais atenção em Nancy. Achei que era um conselho sensato, mas não tomei nenhuma atitude até Jasmine me informar que Nancy e Augustus estavam retomando seus almoços. Embora Jasmine tenha mencionado que esses almoços não eram tão longos quanto antes, eles ainda estavam se encontrando. Ao checar com a Spencer Investigation, descobri que eles estavam de fato almoçando juntos, mas, além de darem as mãos e alguns beijos, nada mais estava acontecendo. Ainda. Decidindo não esperar, confrontei Nancy durante o jantar com o relatório que recebi de Spencer. Lembra quando mencionei que você estava em liberdade condicional e que eu estaria de olho em você? Importa-se de explicar os almoços com Augustus, as mãos dadas e os beijos? Bem simples, na verdade. Eu me comprometi com você, mas você não retribuiu. Você deixou claro que se o bebê não for seu, você vai embora. E você até sugeriu que mesmo se o bebê for seu, você ainda pode ir. Estou convencida de que o bebê é seu. Mas há uma pequena chance de que não seja. Quando a esposa de Jim faleceu, ele se aproximou de mim perguntando se havia uma chance para nós. Eu disse a ele que havia uma possibilidade muito pequena e expus a situação. Ele espera que o bebê seja dele e que você me deixe ir segurar as mãos e compartilhar alguns beijos para mantê-lo interessado. É meu plano B se as coisas não saírem como eu espero. Só para esclarecer, é só para mantê-lo por perto, nada mais. Como eu poderia responder a isso? Eu realmente não tinha dado à garota muitos motivos para acreditar que nosso casamento duraria. Ela estava se esforçando. Eu vou dar isso a ela. Ela estava fazendo todo o possível para comunicar onde eu estava com ela, então por que eu não estava retribuindo? Honestamente, eu não sabia. Mas eu suspeitava que no fundo havia um pensamento incômodo. Uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro. Como alguém se livra de tal crença? Talvez eu não pudesse completamente, mas eu poderia tentar deixá-la de lado. E eu poderia tornar as coisas um pouco mais fáceis para Nancy. Não vou embora se a criança for minha. Se for minha,
Você está preso comigo. Ela sorriu, veio até mim e sentou no meu colo. Ela me beijou e disse, então você está preso comigo porque você é o pai do meu bebê. E lá estava eu. Um menino de 8 libras e 4 onças que chamamos de Robert Allen Denton III chegou e o teste de DNA confirmou que ele era realmente meu. De acordo com Jasmine, quando Nancy voltou ao trabalho após a licença maternidade, Nancy e Augustus nunca sequer tomaram café juntos na sala de descanso, muito menos saíram para almoçar juntos. 2 dias depois que Tripp entrou em cena, Jasmine me ligou e perguntou se o bebê era meu, e eu tive que confirmar que era. Eu nunca vou ter outra chance com você, vou? Não parece provável, especialmente considerando que você teve 3 chances antes que não deram certo. Então por que você esperaria outra chance de trabalhar? Eu simplesmente sinto, Rob. Eu simplesmente sinto. Eu simplesmente sorri e pensei comigo mesmo, você nunca saberá, Jess. Essa oportunidade passou. Claro que eu estava enganado. 1 ano depois que Nancy e Augustus voltaram ao trabalho, eles desapareceram juntos sem deixar rastros. Ao voltar para a casa do trabalho naquela noite, descobri um bilhete na mesa da cozinha dizendo simplesmente, o bebê está na casa da Sally. Quando terminei de ler, Sally ligou, perguntando quando eu iria buscar Tripp. Presumindo que Nancy tinha deixado Tripp enquanto fazia recados, não pensei muito nisso. Ao chegar na casa de Sally, perguntei sobre a mensagem de Nancy quando deixei Tripp. Ela mencionou que tinha recados e disse que você pegaria o bebê, Sally respondeu. Nancy não voltou para casa naquela noite, o que me levou a faltar ao trabalho na manhã seguinte para cuidar do bebê. Ao meio-dia, com Nancy ainda desaparecida, decidi contatar as autoridades. Assim que peguei o telefone, ele tocou. Atendendo? Ouvi a voz de Jasmine preocupada com o bem-estar de Nancy, a qual só pude responder, não sei. Ela explicou o motivo para você? Por que o quê? Por que ela demitiu-se de repente sem aviso? Não a vejo desde que ela saiu para o trabalho ontem. Algo parece suspeito. De Augustus também pediu demissão. Acho que devo ligar para o banco. Falo com você depois. Depois de ligar para o banco, descobri que Nancy havia esvaziado as 2 contas. Não era um problema enorme, já que a maior parte do dinheiro pertencia a ela de qualquer maneira. Quando consultei o advogado sobre o divórcio há um tempo, seu conselho me levou a transferir a maior parte dos meus fundos para evitar que Nancy os acessasse. Eu depositava dinheiro regularmente na conta, e Nancy confundiu com auxílio financeiro para minha educação. Após encerrar a ligação com o banco, entrei em contato com as 3 empresas de cartão de crédito às quais éramos afiliados e prontamente cancelei os cartões. Nenhum dos representantes com quem falei relatou qualquer uso não autorizado. Então, providenciei substituições e atendi às necessidades do meu filho. Nós brincamos até ele ficar cansado, depois do que eu troquei de roupa e o coloquei para dormir. Com meu filho acomodado, peguei uma cerveja para mim e me acomodei para contemplar meus próximos passos. Parecia inevitável que eu precisaria me retirar da escola, pelo menos temporariamente, até que eu pudesse encontrar uma solução para o cuidado de Tripp. Amanhã, planejei explorar opções de creche e avaliar a possibilidade de salvar qualquer coisa do atual período acadêmico. O restante do dia foi consumido cuidando de tarefas domésticas e de Tripp. Exausta, fui para a cama. Ponderando a noção insondável de uma mãe abandonando seu próprio filho, eu nutri uma esperança de que, onde quer que eles acabassem, eles enfrentariam as consequências de suas ações. Tripp me acordou às 6, e depois de trocá-lo, eu estava preparando seu café da manhã quando a campainha tocou. Coloquei-o no cercadinho na sala de jantar e fui atender à porta. Era Jasmine entrando correndo. Onde ele está? Ele já foi alimentado? Ele precisa ser trocado? Ela perguntou com urgência. Devagar, ele está bem e eu estava começando o café da manhã dele quando você tocou a campainha. Eu respondi, bem, continue com isso. Temos um dia cheio pela frente, ela insistiu. Por que você está aqui e o que é tudo isso? Eu perguntei. Tirei um dia de folga do trabalho e agora que Nancy está fora de cena, estou aqui para reivindicar o homem que eu nunca deveria ter deixado ir.
E não estou tagarelando, precisamos colocar o menino na creche, ver um advogado para iniciar o processo de concessão de custódia exclusiva a você, o que não deve ser difícil, já que ela o abandonou. Também precisamos de uma ordem de restrição para mantê-la longe. Não tem como ela dizer que é uma mãe saudável depois de deixá-lo. Então, primeiro o advogado, depois a creche no meu prédio, ela explicou. Você também vai ditar minha escolha de café da manhã? Talvez mais tarde, agora mesmo eu preciso cuidar do Júnior. Ele não é Júnior, ele é Robert Allen Denton III, mas aqui nós o chamamos de Trip. Você vai me dar trabalho? Provavelmente. Vamos rever sua declaração inicial. Você está aqui para resgatar seu homem? Pareceu bem direto. Você escapou e eu estou aqui para te trazer de volta. Há um problema no seu plano. Você acha que eu concordo, mas não concordo. Por que não? Já ouviu falar da definição de insanidade? Acho que não. É fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente a cada vez. Estou perdido. Já nos encontramos 3 vezes e cada vez você terminou as coisas terminando comigo. Foi o mesmo resultado todas as vezes, apesar das minhas esperanças por algo diferente. Seria irracional da minha parte tentar de novo. Você vai me remover fisicamente? Claro que não. Então vamos focar nas tarefas em mãos, cuidar de Trip, consultar o advogado, providenciar creche e lidar com assuntos pessoais depois. Eu raciocinei. Por que resistir? Essas tarefas devem ser abordadas, faça-as e se preocupe com o resto depois. Entrei em contato com o advogado com quem havia falado anteriormente sobre o divórcio e ele concordou em me encontrar imediatamente. Ao chegar, informei-o sobre a situação e o instruí a iniciar o processo de divórcio. Entendo que nada pode prosseguir até que ela receba os papéis, mas estou disposto a apostar que não ouviremos nada dela e, depois de 1 ano, podemos entrar com o pedido de abandono, certo? Ele concordou e me garantiu que prepararia os documentos para minha assinatura até às 10 horas, já que tinha uma audiência no tribunal às 11. Ele planejava registrá-los enquanto estivesse lá. Depois de sair do escritório do advogado, fomos até o local de trabalho de Jess. Eu estava cético, mas Jess me garantiu que poderia providenciar para que Trip fosse colocado em uma creche lá. Duvido muito que o RH informasse a Alison que Nancy não está mais empregada lá. Alison? Ela administra a creche. O que acontece quando ela finalmente descobrir? Não se preocupe com isso. Eu cuidei disso. Você cuidou disso. Sim, Rob. Está sob controle. Quando chegamos ao prédio dela, ela me indicou o lugar de estacionamento dela. Vou levar Trip para dentro, você pode ir do outro lado da rua até a cafeteria. Não vai levar mais de 20 minutos. Acabou levando menos de 15 minutos, mas quando ela voltou, Trip não estava com ela. Eu o abandonei lá. Nancy chegou para trabalhar hoje, esperando por ele. Podemos buscá-lo às 5, horário que Nancy teria feito isso. Ainda temos muitas tarefas pela frente. Precisamos retornar ao escritório do advogado para assinar documentos e então providenciar a troca das fechaduras do apartamento. Não precisa de chaveiro. Eu compro o que preciso no Home Depot e troco eu mesmo. Tudo bem. Então temos que embalar todos os pertences dela e descartá-los. Por quê? Para abrir espaço para os meus pertences, é claro. Assim que as coisas dela estiverem fora do caminho, podemos me mudar para sua casa. Você não considerou. Quieto, Rob. Você sabe que precisa de alguém para ajudar com o Trip e esse alguém serei eu. Podemos descobrir o resto depois. Ela estava certa, eu precisaria de ajuda com o Trip. Pelo menos até me recuperar do golpe que Nancy me deu. Aceitar a ajuda de Jasmine me permitiria continuar na escola. Nós vasculhamos o apartamento, juntando todos os pertences de Nancy. No caminho para a casa de Jess, deixei as coisas de Nancy na casa de sua irmã Sally, já que não havia ninguém em casa. Deixei um bilhete para Sally me ligar. Enquanto esperava Jess terminar de fazer as malas, entrei em contato com a polícia para relatar o desaparecimento de Nancy. Eles me instruíram a entrar e registrar um boletim de ocorrência mais tarde naquele dia.
Depois de ajudar Jess a se instalar em meu lugar, fui para a delegacia. Forneci um relatório escrito e falei com um detetive. Ele perguntou sobre quaisquer problemas entre mim e minha esposa, ao que contei os eventos que levaram à sua repentina demissão do trabalho. Também mencionei que o amante dela também havia desistido. O detetive respondeu: então ela não é tecnicamente uma pessoa desaparecida. Eu respondi: ei, talvez não, mas eu insípido a família dela entrará em contato com você em breve, expressando descrença de que ela deixaria seu filho para trás. Eles podem até suspeitar de jogo sujo. Estou apenas sendo proativo. Se meu nome não estivesse registrado quando ligaram, tenho certeza de que você questionaria o porquê, possivelmente me considerando um suspeito. Ele concordou e me garantiu que não gastariam muito tempo procurando por ela. Vamos verificar com o empregador dela para verificar suas informações, então alertaremos outros departamentos de polícia e hospitais caso ela apareça em algum lugar. Com isso resolvido, parei para atualizar meus instrutores sobre o motivo de eu ter perdido um dia e poder perder mais. Todos me garantiram para não me preocupar e que poderíamos descobrir. Depois da escola, peguei meu filho na creche. Quando chegamos em casa, Jess já tinha preparado o jantar. Ela mencionou que Sally tinha ligado e queria que eu retornasse a ligação dela. Jess levou nosso filho, e eu liguei para Sally. Por que todas as coisas de Nancy estão na frente da minha porta de garagem? É tudo de Nancy que estava aqui no apartamento. Eu ia doar para Goldville, mas então pensei em dar para você, caso ela volte. Retornos. Eu a informei sobre a situação. Ela nunca faria uma coisa dessas. Desaparecer e abandonar seu bebê. Eu ri disso. Isso refletia quase exatamente o que eu havia previsto que a detetive provavelmente ouviria da família dela. Bem, Sally, ela fez isso, e você pode verificar entrando em contato com o local de trabalho dela e falando com o RH. Você descobrirá que tanto ela quanto seu amante, um tal de James Augustus, pediram demissão sem aviso prévio. Ela não foi vista desde que deixou o bebê na sua casa. Ela não fez nenhum contato, e tudo o que recebi dela foi uma nota me informando que a viagem foi na sua casa. Isso é suspeito, Robert. Nancy simplesmente não queria seguir suas instruções. Adeus, Sal. E eu desliguei. Eu tinha acabado de jantar quando o telefone tocou. Eu respondi dizendo olá. O que você fez com a minha filha, seu babaca? Você não quer saber. E desligou. 5 minutos depois o telefone tocou novamente. Dessa vez foi minha sogra. Podemos discutir isso racionalmente, Bob? Claro, mãe. O que está acontecendo? Sally ligou e disse. Você expulsou Nancy de casa e jogou todas as coisas dela na entrada da garagem de Sally. Primeiro, eu não a expulsei. Obviamente, ela fugiu com o amante. Obviamente. Tudo o que posso dizer é que ela esvaziou nossas contas bancárias às 9h30 da manhã, depois foi direto para o departamento de RH onde trabalhava e pediu demissão sem dar aviso prévio. E o namorado dela, James Augustus, que também trabalha lá, pediu demissão na mesma hora. Não sei como você interpreta isso, mas para mim parece que ela fugiu com outro homem. Por favor, por favor, por favor, não tente me convencer de que ela não é capaz de tal coisa. Porque está claro para mim que é exatamente isso que ela fez. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que ela perguntasse. Isso significa que não veremos nosso neto? Não, não significa. Você ainda faz parte da família dele e pode visitá-lo quando quiser. Obrigado, Bob. De nada, mãe. Colocamos Trip na cama e então sentamos para assistir um pouco de TV até eu começar a bocejar. Jess percebeu e pegou o controle remoto, desligando a TV. Hora de dormir, querida. Como devemos lidar com isso? Eu fico com o sofá, e você pode ficar com a cama. Bobagem, querida. Lembre-se, estou aqui para reivindicar você. Jess, ela mal saiu há 2 dias. Eu simplesmente não estou confortável com toda essa coisa de reivindicação. Ela deu de ombros e foi para o quarto.
Peguei um cobertor e um travesseiro do armário de roupas de cama e comecei a desdobrar o cobertor quando 10 voltou para o quarto completamente nua. Ela ficou ali, com a mão no quadril, e disse, tem certeza sobre o sofá? Eu queria poder dizer que mantive minha posição, mas, infelizmente, não consegui. Larguei o cobertor e segui Jess para o quarto. Ela sorriu, virou-se e entrou no quarto comigo logo atrás dela. O ano seguinte seguiu um padrão semelhante. 4 meses depois que Nancy me deixou, seus pais entraram em contato, mas nem eles nem Sally revelaram seu paradeiro. Após um ano de sua ausência, pediu divórcio, alegando abandono. Quando foi finalizado, Jasmine nos encorajou a legalizar nosso relacionamento. Hesitei e resisti por mais 2 meses até que ela ficou impaciente. Preciso de um compromisso, Rob. É hora de tomar uma decisão. Ela pressionou, e eu tive que revidar. Você conhece minha posição, Jasmine. Você sabe minha definição de insanidade. Não vou passar por isso de novo. Pelo menos dessa vez, não teremos que lidar com a bagunça do divórcio. Isso é só uma desculpa, e você sabe disso. Estou disposto a assinar um acordo pré-nupcial dando tudo a você. E essa não é a mesma situação de antes. No passado, você era o eterno buscador enquanto eu estava inseguro e procurando. Agora é o oposto. Eu quero um futuro com você, mas você está hesitando, então não espere que eu repita a história. Fiquei ali sentado, balançando a cabeça em descrença enquanto ela jogava a bomba em mim. Eu estava desejando que você tomasse a iniciativa, mas parece que não vai. Eu realmente não queria que chegasse a esse ponto, mas acho que terei que fazer isso. Estou grávida. Pensei que você estivesse usando anticoncepcional. Estou, mas não é infalível. Diz isso na caixa. Tive vontade de perguntar, você tem certeza de que me pertence? Mas, no fundo, eu sabia que devia ser meu. Embora ela pudesse me deixar por outra pessoa, eu tinha certeza de que ela nunca me trairia. Então eu reprimi minhas dúvidas e nós nos casamos. Nosso casamento foi um evento simples realizado na prefeitura, seguido por uma recepção no American Legion Hall. Foi durante essa celebração que eu descobri o quão facilmente Tripp foi matriculado na creche, apesar de Nancy não estar mais empregada lá. A misteriosa Alison mencionada por Jess antes era Ellie Martin, uma colega de escola e amiga íntima de Jasmine. Por que eu nunca fiz a conexão entre Alison e Ellie continua sendo um mistério para mim. Ao voltar para a casa da recepção, Des me entregou um envelope. O que é isso? Abra e veja. Eu segui em frente, garantindo que tínhamos um acordo pré-nupcial assinado e autenticado que me dava direito a tudo no caso de um divórcio, independentemente da culpa. Não importava de quem era a culpa, eu sairia vitoriosa. Eu cumpri minha promessa, não cumpri? Agora, vamos nos recolher para a cama e celebrar nosso casamento? Alguns dias depois, finalmente perguntei sobre a data prevista para o parto. Não tenho certeza, depende principalmente de você. O que quer dizer? Estou liberando óvulos e você precisa fertilizá-los. Você quer dizer? 10 riu, dizendo, exatamente. É tudo justo no amor e na guerra. Parei de tomar anticoncepcional, estou ovulando e estou esperando você cumprir sua parte. Você nunca considerou quão bravo eu ficaria quando descobrisse que você estava me manipulando? Absolutamente não. Por que eu faria isso? Você é quem sai na frente. Você me tem em uma rede de segurança com um acordo pré-nupcial. O que mais você poderia pedir? Uma rede de segurança? O acordo pré-nupcial, querida. Você sabe o quão materialista eu posso ser. Você realmente acha que eu te deixaria e desistiria de todas as minhas posses, sem chance? Ela me levou para o quarto e quando ela terminou comigo, minha raiva tinha se dissipado. Tripp ganhou um irmão, e 2 anos depois Tripp e Evan ganharam uma irmã. Depois que Elizabeth nasceu, Jess e eu concordamos que 3 filhos eram suficientes, então ela fez uma laqueadura. Nancy nunca fez nenhum esforço para visitar Tripp, nenhum cartão de aniversário ou de Natal, e eu nunca vou entender como ela pôde abandonar seu próprio filho. Eu desejei sem entusiasmo que algo terrível acontecesse com os dois, e aconteceu.
Augustus, que trabalhava em um banco em Seattle, foi baleado e morto durante um assalto. Nancy desapareceu, e nem seus pais nem Sally tiveram notícias dela desde então. Tripp nunca conheceu sua mãe, embora saiba da existência dela. Ele vê fotos dela quando visita seus avós, que tentam despertar seu interesse por ela. Mas quando está com eles, ele finge se importar, mas confessa para mim em casa que não tem interesse algum nela. Por que eu deveria me importar com ela quando ela mostrou que não se importa se estou vivo ou morto? Eu nunca falei mal da mãe dele para ele. Ele passou a entender a indiferença dela por conta própria. Nancy nunca saberá o que perdeu por não testemunhar Tripp se tornar o jovem notável que ele é. Talvez um dia ela apareça na porta dele. Se aparecer, só posso esperar que ele feche a porta na cara dela. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.